Show de bola, bacana, bacana, bacana. Bom, agora a gente vai abrir um novo ciclo, né? Como vocês estão vendo aí, a aula agora é de regência verbal. Por que ele não colocou regência verbal e nominal? Vamos matar um touro de cada vez, né? Vamos lá. Nós vamos ficar aqui, muito provavelmente, uns 3 vídeos falando de regência verbal e depois eu vou pegar um pequenininho para fechar a nominal, tá certo? Por quê? Porque é muita coisa, gente. E olha, regência verbal, eu sempre, assim, eu já estou convencido disso há bastante tempo. Regência verbal é um dos grandes pilares de qualquer organizadora. Qualquer organizadora se serve do tema regência verbal para gerar quaisquer questões. Então, é a partir da regência, por exemplo, que a gente tem todo o processo de sintaxe. Eu saí, né, da fita, voltei, pronto. Saí e voltei. Tô aqui de novo. De vez em quando aparece isso. Para dar emoção, né? Pronto. Então, olha só. Como eu estava dizendo, o processo da regência, a regência é um dos pilares. Então, qualquer banca, ela se serve deste tema para que possa gerar, naturalmente, questões envolvendo objeto direto, objeto indireto, sujeito, o que mais? Aposto, vocativo. Então, entender o processo das regências é fundamental. Só que tem um pequeno problema. Se eu fosse um professor inexperiente, sabe o que eu ia fazer aqui? Eu ia agora apresentar as principais regências dos verbos clássicos. Mas, gente, convenhamos, saber as principais regências não é, por incrível que pareça, não é totalmente suficiente. Saber as regências clássicas é uma parte do processo. Infelizmente, ela não garante que você vai ser bem sucedido na resolução de uma questão, ou de 2 ou de 3. Por isso que a gente vai precisar fazer aqui uma espécie de preliminar. Este vídeo tem como título Regência Verbal. E não deixa de ser. Só que a gente vai precisar voltar um pouquinho antes, assim, sabe, no embrião da coisa. O embrião da coisa é a predicação verbal. E se a gente entende o que é predicação verbal, aí a gente fica muito mais tranquilo quando for lidar com o tema em si, regência. Tá certo? Professor, quero ver. Então vamos lá ver? Vamos começar? Então é o seguinte. Não, continua aqui comigo. Ó, vamos lá. A gente começa da seguinte forma. Lembra aí aquela afirmação que o professor fez lá no colégio? Antigamente o professor colocou assim. Olha, o predicado é tudo menos o sujeito. Professor, acho que foi mais a professora, né? Lá no dia desse, né? No passado não, um dia desse. Então, um dia desse a professora falou isso a você, e com certeza você deve se lembrar de que ele disse assim, tudo menos o sujeito. Então, o predicado é coisa pra caramba, entendeu? O predicado ele é uma espécie de território. É um território, é um espaço, é um ambiente. E é um ambiente muito amplo. Isso quer dizer o seguinte, que dentro deste território, deste amplo território, o predicado abriga muitos elementos sintáticos. Por isso, eu sempre costumo dizer, o predicado é um território de convivência, portanto. E aí, vê se eu não estou certo. Onde há convivência, há conflitos. Já notou isso? Sua casa, irmãos, irmãs, os pais, filhos, etc. Onde há convivência, há conflitos. Normal, isso é humano, não é? E os conceitos, no nosso caso aqui, nós estamos fazendo uma analogia, as relações sintáticas, elas também estarão convivendo no mesmo ambiente, e isso gerará conflitos. E o objetivo deste primeiro vídeo, ou destes 2 primeiros vídeos, é exatamente evitar que estes conflitos ocorram, ou minimizá-los assim, o mais possível. Tá certo? Tranquilo? Então vamos começar entendendo não o que é o predicado, porque você já sabe que o predicado, eu pego aqui o sujeito, o que sobra aqui, ali tudo é o predicado. Eu quero que você leia comigo o que é o conceito de predicação. A predicação é a formação do predicado. Como é que um predicado é gerado? Boa pergunta, é agora que eu desapareço. 1, 2 e já. A predicação, ela é a capacidade. Vamos colocar aqui uma cor. Vamos colocar uma cor aqui. Colocar um vermelho aqui. Tem vermelho, né? Vamos colocar um azul. Pronto. É a capacidade que o verbo tem de oferecer elementos sintáticos
que serão agregados ao próprio verbo a fim de que formem o predicado da oração. Olha, gente, se há uma expressão-chave aqui, essa expressão é elementos sintáticos. É como se dissesse assim, esses elementos sintáticos, eles todos existem a partir do verbo. É como se eu dissesse assim, olha, sem verbo não há como pensar o predicado. E isso é verdade. O verbo aciona, o verbo cria o predicado. Então, se o verbo forma o predicado, eu tenho que entender o verbo. Vocês concordam comigo? Não é verdade? Eu tenho que saber o justo, tenho que saber o que é verbo. Mas não verbo no sentido de que, se o verbo é regular, irregular, se é defectivo, se é anômalo. Não, isso aí é morfologia. Eu estou falando de sintaxe. Daí, gente, olha essa imagem aqui como é interessante. Estão vendo essa imagem? Essa imagem ela representa muito o que a gente deseja. Observa, eu vou colocar aqui o seguinte. Eu vou dizer que isso tudo aqui, é o predicado. Aqui, predicado. Professor, aqui o sujeito, justamente. Professor, cadê o verbo? O verbo está escondido, eu não pus o verbo aqui não. Mas o verbo ele estaria bem aqui, É ele quem dá início ao predicado. E como ele dá o início ao predicado, é ele que, direta ou indiretamente, forma o complemento nominal, os complementos verbais, o predicativo do sujeito, o adjunto adverbial, o agente da passiva, o vocativo e o aposto, e o adjunto adnominal. Professor, beleza. Mas isso aqui é muita coisa, justo? Por isso que eu dizia, dentro do predicado, esses elementos convivem entre si. Então eu quero evitar, que você confunda o complemento nominal, por exemplo, com o adjunto adnominal. É inevitável que a gente traga, este conflito aqui. A gente tem que trazer esse conflito. Algumas organizadoras não gostam muito de fazer esta cariação, mas outras gostam. E esse é até um ponto importante, uma dica importante. Vem aqui comigo. Veja, é importante que você leve em conta alguns detalhes. Professor, essa história que você colocou aí do complemento nominal de adjunto, eu já vi isso aí em provas, eu já vi isso em gramáticas, aliás, e eu já vi isso em sala de aula. Algum professor, um bom professor que eu tive, ele fez esse confronto, é confuso, é diferente, é verdade. Só que eu quero dizer uma verdade a vocês, uma outra verdade. Quanto mais conhecida nacionalmente for a banca, menos ela pede esse conflito. Realmente, o complemento nominal e o adjunto adnominal, em alguns momentos, eles são muito parecidos. E isso é chato pra dedéu. Não vou nem mentir pra vocês. Vou falar a verdade. Só que eu tenho que falar também uma outra verdade, que é uma coisa boa. Não é toda banca que pede. Vamos pegar a CESP, vamos pegar Carlos Chagas, vamos pegar Exato, vamos pegar César Gran Rio, pronto. Para sair um pouco das três que cito costumeiramente. Essas três maiores bancas do país, elas raramente colocam a questão confrontando o adjunto com o complemento nominal. Isso por quê? Olha, gente, muito provavelmente porque é uma diferença muito técnica muitas vezes, ruim. Quem é que pede isso? Banca pequena. Minha organizadora não é conhecida nacionalmente não, o nome é até um nome esquisitinho, etc. Vou prestar um concurso interior daqui da minha cidade, é uma banca... Olha, pois é, aí pode ser sim, sabe por quê? Porque normalmente quem elabora essas provas é um professor mais tradicional, um professor mais antigo da cidade, que é um professor catedrático aqui. E isso nos anos 80, até meados dos anos 90, diferenciar complemento nominal e adjunto adnominal era a moda daquela época. Não é mais a moda do tempo atual, Nós estamos num outro século, enfim, as coisas mudam, Então, as organizadoras de menor tradição, atual no mercado, estas organizadoras pequenininhas podem pedir isso a você, tá certo? Se o meu objetivo é CESP, então você não precisa ficar tão preocupado com isso não. Mas eu quero saber. Então você vai assistir ao meu curso e eu vou explicar lá na frente, não é hoje não, viu? Lá na frente, 2, 3 vídeos, eu vou explicar a diferença entre um e outro. Tá legal? Vem cá comigo. Professor, e os outros? Olha, os outros nós vamos ver sim um por um. Mas hoje eu queria que nós começássemos a entender o processo dos complementos verbais. Como que os complementos verbais eles são gerados? Sabe por quê, gente? Se a gente começa pelo objeto direto e pelo indireto, é show de bola. Como é que eu descubro isso? Show de bola, vamos lá, vem cá comigo. Olha o que eu escrevi aqui, aplicativo. Aplicativo, o que é isso? Para tudo hoje não tem aplicativo, gente?
Verdade, né? Tudo na vida hoje é aplicativo. Daqui a pouco vão inventar um aplicativo pra gente falar, um aplicativo pra gente namorar, um aplicativo pra gente... É aplicativo agora, né? Aplicativo pra isso, pra aquilo, etc. Então eu inventei meu aplicativozinho também, ora, mas não posso não. Vem cá comigo, antes de tudo. Ó, pra que serve esse aplicativo ali? O objetivo do aplicativo é expor a vocês aquilo que nós chamamos de transitividade verbal. É o seguinte, antes da regência do verbo, a gente tem que entender o que é a transitividade verbal e quais as transitividades possíveis dos verbos. Os verbos, eles são dotados de movimentações dentro do predicado. Seriam mais ou menos assim, permissões. Os verbos, eles andam mais ou andam menos, andam livres ou andam às vezes amarrados, presos a alguém. Então, o verbo se mexe dentro do predicado, né? Como eu falei, não é um território, né? Então, vamos incorporar essa metáfora. Então, o verbo passeia pelo predicado. Só que este passeio, ele não é igual sempre, ele sempre muda. E aí, o que acontece? Nós temos, na nossa configuração, 4 modelos de, entre aspas, transitividades. A saber, os verbos podem ser transitivos diretos, podem ser transitivos indiretos, podem ser transitivos diretos e indiretos, ou seja, bitransitivos, e eles podem não transitar. Mas mesmo não transitando, eles recebem um nome. Os verbos podem ser intransitivos, né? Então eu vou colocar aqui dentro do bolo da transitividade, né? Porque para entender a não transitividade, você tem que saber o que é a transitividade. Então eu coloquei tudo dentro de um bolo só. Ficou de fora, vocês devem ter notado, o verbo de ligação. Exato, ele fica de fora porque ele não consegue se configurar em nenhuma dessas 4 condições aqui. Nós daqui a pouco vamos falar sobre ele. Bom, primeiro ponto, eu quero saber como é que eu vou descobrir que um verbo é transitivo direto. Beleza, então tá aqui o aplicativo. Você vai ter que pegar o aplicativo, baixar, vai baixar, e já baixei ele, perfeito. Então agora a gente vai instalar esse aplicativo. A gente vai fazer com que ele seja executado na sua mente, certo? Mas você vai ter que prometer usar, viu? Depois você tem um aplicativo, tem que usar. Você não pode ficar com um aplicativo aí só ocupando memória no seu HDI interno, que não vai ser legal, tá certo? Como é que funciona o aplicativo? Vamos ver então? Vem cá comigo, vou desaparecer. O aplicativo ele tem 2 lados, como vocês notaram. Nós temos aqui o lado A e o lado B. Bom, a ideia, eu vou abrir aqui um sem título, a ideia é submeter um verbo a esses 2 lados e notar que tipo de movimento está ocorrendo aqui. Então, quando eu submeto um verbo a um aplicativo, ele pode sair do ponto A e chegar ao ponto B, tipo assim, rapidez. Ou ele pode não chegar tão rápido assim. Professor, quero um exemplo. Antes de um exemplo, só para eu corrigir aqui, quero colocar aqui o A bem pertinho aqui para você ver. Pronto, está vendo agora, não tá? Beleza, não estava vendo antes, não era? Show de bola, então vem cá comigo. Quero ver como é que esse aplicativo funciona. Show de bola. Vamos pegar aqui um verbo qualquer. Vou pegar o verbo desenhar. Olha só, desenhar. Vamos lá. Quem desenha, desenha algo ou desenha alguém. Ali, show de bola. Então, se a gente sai do ponto A e chega ao ponto B, rapidez, a gente não hesita. O verbo, ele é um verbo transitivo, direto, porque ele sai do ponto A e chega ao ponto B sem pausa, então ele é um VTD. Deu para perceber, gente? E aí, é importante que eu volte aqui e explique uma coisa a vocês. Tem um negócio aqui, viu? Vocês estão vendo esse algo, esse alguém aqui? Pois bem, este algo e alguém do aplicativo são exatamente os complementos verbais. Detalhe super importante. Professor, o complemento verbal, como assim? Eu não entendi. Vem aqui comigo. Show de bola. Olha só. Todo concurseiro que é bom, que vai ser aprovado em breve, ele sempre sabe uma coisa. As bancas, elas mudam, às vezes, a sua nomenclatura. Tipo, há bancas que chamam um rato de rato, há bancas que chamam um rato de roedor, há bancas que chamam um rato de bicho. E aí, assim por diante. Claro que é uma analogia. Veja, complemento verbal é a mesma coisa que objeto direto ou objeto indireto. Complemento verbal é um nome genérico, no fim das contas. Então, em vez de a banca dizer que tal expressão é um objeto, ela diz é um complemento verbal.
Por que ela faz isso? Porque ela ganha condições de desestabilizar o candidato. Se o candidato não sabe o que é complemento verbal, ele vai ficar, meu Deus do céu, eu não aprendi, eu faltei a esta aula, meu Deus, que azar. Não é bem. Então, complemento verbal é a mesma coisa que objeto direto ou indireto, e aí eles podem usar uma outra nomenclatura ainda, uma terceira nomenclatura. Eles podem chamar o objeto direto de complemento direto, ou eles podem chamar o objeto indireto de complemento indireto. Mesma coisa, sem alterar absolutamente nada. Deu pra ver? Então isso aqui é só o quê? Isso aqui é só migué, é só conversa da banca. Fechou? Bacana. Vem cá comigo. Então, eu vou colocar aqui, ó, OD, OI. Show de bola. Então, quando a gente disse que quem desenha algo ou alguém, o algo ou alguém representa exatamente o objeto de mesmo sobrenome. Se o verbo é transitivo direto, a gente vai ter um objeto de mesmo sobrenome, ou seja, um objeto direto. Quero ver outros exemplos. Vamos ver aqui. Colocar o verbo convencer, não. Vou colocar outro. Vou colocar o verbo enganar. Quem engana algo ou engana alguém. Também seria VTD. Vou colocar o verbo vender. Quem vende algo ou vende alguém. Infelizmente, né? Quem compra algo ou compra alguém. Todos VTDs. Todos exigindo complementos verbais, objetos diretos ou complementos diretos. Tranquilo. Só que eu preciso explicar uma coisinha a vocês. Olha aqui comigo. O que eu tenho que explicar a vocês é o seguinte. Há alguns verbos que vocês vão notar que eles se mexem nesse aplicativo de uma maneira diferente. Por exemplo, o verbo... Sempre gosto de colocar esse exemplo. O verbo linchar. Linchar com CH. Linchar com CH é cobrir alguém de porrada. Né? O cara fez alguma coisa, a comunidade o linchou. Né? CH. Aí, o que acontece? Se a gente coloca no aplicativo, ó, vou ficar pequenininho, o aplicativo vai aparecer. Pronto, já estou. Então, olha só. Quem lincha alguém. Não é lincha algo ou alguém. Né? Então, quem lincha alguém. Não dá para linchar. Eu não posso linchar uma porta. Eu não posso linchar uma parede. Eu não posso linchar um portão. Eu posso lixar uma parede. Lixar, que eu fiz agora, né? Posso lixar uma parede, eu posso lixar um portão, eu posso lixar uma porta. Mas linchar é só gente. Mesmo que dê certo só no algo, só no alguém, não tem problema. O que importa é que ele é transitivo direto. Quando ele der certo só no algo ou só no alguém, isso quer dizer que o verbo ele é específico para determinada ação, entendeu? Então ele é específico de gente ou ele é específico de coisa, tá certo? Então não se incomode com isso, não ache isso, meu Deus do céu, está com problema o aplicativo. O aplicativo não está com problema, nem você está com problema. O aplicativo está bonitinho, só que ele tá se comunicando contigo, né? O aplicativo está dizendo, cuidado que esse objeto aqui vai ter que ser uma pessoa. Então, cuidado que esse objeto aqui vai ter que ser uma coisa. Tá certo? Saiba tirar proveito do aplicativo. Tranquilo? Beleza, então, tranquilo, massa aqui, entendi, perfeito. E quando for transitivo indireto, quando for transitivo indireto, vamos para cá, sem título de novo, a gente vai ter um movimento muito parecido com esse, ó. A, B. Só que esse movimento, vocês vão notar que ele vai ser assim, ó. A gente sai... Aí desce e volta de novo. Não entendi. Que descida é essa aqui? É exatamente a descida da transitividade indireta. Como assim? Olha só, vou colocar aqui um verbo transitivo indireto para a gente analisar. Vou colocar o verbo gostar, tá? Vai, gente, quem gosta algo, gosta alguém, dá para dizer assim, olha, eu gosto muito você. Não faz sentido isso. Opa, vocês me pegaram aqui olhando para o tempo? Observem. Então, quem gosta algo ou gosta alguém? Não dá para rolar, não dá para funcionar assim. Quem gosta de algo, gosta de alguém ou gosta de alguma coisa. Então, o fato de lá no aplicativo a gente desceu para pegar aqui, ó, tá bem aqui. A gente desceu para pegar uma preposição, subiu de novo e foi ao algo ou alguém. Então, isso daí diz o seguinte, que o verbo, ele é transitivo. Afinal de contas, ele chega ao ponto B. Transitar é sair do A, chegar ao B.
Se esse movimento ele exigiu uma pausa para pegar uma preposição e voltar de novo, aí a gente vai dizer, é um verbo transitivo, no caso aqui, indireto. Podemos pensar outros verbos também. Ó, vamos olhar só o aplicativo desaparecendo. Foi. Colocar o verbo discutir. Quem discutir não. Colocar o verbo concordar. Pronto. Quem concorda com algo ou com alguém. Veja que houve a necessidade de pegar uma preposição. É na verdade. E por fim, o verbo, que eu vou chamar de verbo, vamos lá, outro transitivo indireto, vamos pegar o verbo referir-se. Um verbo bem conhecido. Vamos lá. Quem se refere a algo, né? Ó, a algo, ou se refere a alguém. Então, com toda a certeza do mundo, um verbo transitivo indireto, ele vai exigir a presença de um outro objeto de mesmo sobrenome. No caso, o objeto vai ser indireto. Deu para perceber, gente? Então, são esses dois primeiros movimentos. Vamos ao terceiro movimento. A gente vai colocar aqui o A, de novo, sair do A, pensar o B. Só que no terceiro movimento, haverá uma mudançazinha aqui. Ele passa direto, que é uma mescla dos dois primeiros. Volta, pega uma preposição e volta de novo. Se instala aqui de novo. Ele é um movimento duplo, justo. Este movimento duplo, nós vamos dizer que o verbo é transitivo, direto e indireto. Ele, como é que seria no aplicativo? Vamos ver como é que seria no aplicativo. Ó. Assim, vamos lá. Vem aqui comigo, eu vou pegar o primeiro verbo, que é o verbo atirar. Mas não é atirar no sentido de atirar, não. No sentido de jogar. Tá legal? Então vamos nessa. Quem atira, vem cá comigo. Quem atira algo em alguém. É ou não é, gente? Então o verbo ele não se satisfaz com algo. Ele não fica totalmente preenchido com algo. Ele precisa do alguém. Só que o alguém vem antecedido por uma preposição. Isso torna a presença dos dois complementos para o verbo. Deu para perceber? Detalhe importante, ó. Ele sempre vou usar assim, algo, alguém. Primeiro vem o algo e segundo vem o alguém? Não necessariamente. Eu posso ter uma inversão aqui, ó. Tipo, veja, eu posso dizer assim que quem atira algo em algo também. Sim ou não? Por exemplo, eu posso atirar uma pedra em um rio, gente? Posso. Eu posso atirar um travesseiro em alguém? Aí eu já mudou, ó. Quem atira algo em alguém. Posso atirar algo em algo. Eu posso até atirar alguém em algo. Posso ou não posso? Ele atirar alguém em algo. Que loucura é essa? Pode. Você não pode pegar uma pessoa e jogar assim numa piscina? Você não pode atirar uma pessoa numa cama? Aí as coisas melhorando aí, ó. Tirar alguém numa cama é uma coisa boa, né? Você pensou em alguma coisa aí, não pensou? Tá, mas esquece, tá? Você pensou aí, esquece. Porque concurseiro não pensa muito nessas coisas não, tá certo? Concurseiro só pensa em prova, em videoaula, em gabarito, né? Concurseiro não pensa nessas coisas não é verdade? Em gustavobrizo.com.br, né? Então pronto, muito bem. Então vamos para esquecer esse negócio, esquece esse negócio de jogar alguém na cama, meu Deus do céu. Pera ainda. Vamos voltar aqui para a nossa aula, senão você se desconcentra. Até eu estou desconcentrado, valha-me Deus, vamos parar. Fechou. Vamos pegar outro verbo bitransitivo. Vou pegar o verbo dizer. Ó, vamos ver como é que se movimenta no aplicativo. Quem diz algo. Diz algo. Aí eu vou pegar outra preposição agora. Ó. A alguém. Então quem diz algo a alguém. Né? Então o verbo usa uma outra. Né? Ele não se satisfaz só com algo. Ele quer também alguém. Então, esta é a dinâmica do verbo bitransitivo, gente. Por isso, ó, quando a gente vem para cá, a gente sabe que este verbo vai requerer a presença dos dois objetos, tanto do direto para um lado, como do indireto para o outro. Eu preciso dos dois complementos. Tá? Então, esta é a dinâmica da bitransitividade. Professor, e aí? Bom, e aí a gente tem o último movimento de verbo, né? Que a gente vem aqui ao aplicativo, vamos aqui. Opa.
que o aplicativo, vou dar uma limpada aqui nele, tá bem bagunçadinho aqui, é bom assim bagunçadinho mesmo. Vamos lá, ó, show de bola. O terceiro movimento, quarto movimento, na verdade, o verbo ele é bitransitivo, aliás, ele é intransitivo, ele não anda. Engraçado isso, né? Vem aqui comigo. Ele começa, como é que ele não anda? Pois é, né? Ele é um verbo, a gente chama o verbo, a gente vai falar muito sobre ele ainda, mas eu costumo dizer assim, que o verbo intransitivo é aquele verbo autônomo, aquele verbo mais forte dentro do texto, né? Então, assim, ele não anda, não é porque ele seja mal das pernas, não. A gente vai ver depois que ele é até muito bem das pernas, diga-se de passagem, viu? Mas vamos ver o movimento, como é que esta dinâmica funciona lá no aplicativo. Como é que eu reconheço um verbo intransitivo? Bom, vem cá comigo, vem cá. Ó, o verbo intransitivo seria... eu vou pegar o clássico do clássico. O existir, né? Veja que nós não colocamos, nós não usamos ainda exemplos, né, escritos, vamos ver já já. Então, quem existe, existe. Olha aí, ó. Veja que você não vai ler assim, rapaz, quem existe, existe algo, existe alguém. Não faz sentido isso. Não é verdade, né? O verbo dormir, vamos pegar o dormir, ó. Rapaz, quem dorme algo, dorme. Ei, vem cá, olha aqui pra mim. Será que você diria assim, eu vou dormir você, viu? Espere aí, que eu vou dormir alguém. Você pode dormir alguém. Se a pessoa, se a gente tivesse essa capacidade, vou dormir você agora. Pá, dorme. Você dormiu. Né? Essa capacidade a gente não tem. Então, quem dorme, dorme. Quem existe, existe. Quem sorri, sorri. Ele sorriu muito. Então, esses verbos são verbos de potência, vamos dizer assim, semântica, tamanha, que eles não precisam chegar ao outro lado. Outros precisam remar muito, nadar muito para chegar ao lado B, né? E completarem seus sentidos. Existem outros tadinhos deles que dão duas voltas, né? O verbo bitransitivo vai lá, nada, vai até o ponto B. Ih, rapaz, tem que voltar para pegar o resto. E retorna, pega a preposição, coloca nas costas, nada para chegar de novo ao ponto B. O intransitivo não, ele diz assim, olha, quem existe, existe, e pronto, acabou. Quem quiser que fale mal de mim. Ele é grandão. Entendeu? Ele é seguro. Ele é o cara. Entendeu? Ele é o cara. O intransitivo é o cara, vamos dizer assim. Bom, só que a gente vai comentar algumas coisinhas, né? O intransitivo, ele é o cara, mas às vezes a gente não reconhece que ele é um verbo intransitivo. Confusões diversas podem ocorrer dentro desse sistema aqui. Bom, Eli, você não inseriu o verbo de ligação. Justo, o verbo de ligação ele não vai entrar nesse aplicativo. Por quê? Porque primeiro, a gente vai mostrar mais tarde, daqui a 2 vídeos, que o verbo de ligação ele não funciona no aplicativo. Ou até ele funciona, mas ele te passa informações erradas. Por exemplo, eu não sei nem o que é verbo de ligação, mas espera aí, vou dar um exemplo, só um exemplo básico. Ó. O verbo de ligação, vou colocar o verbo ser. Vem cá comigo. Ó, o verbo ser é um verbo de ligação, certo? Se a gente colocar dentro do aplicativo, a gente vai até conseguir colher algo. Quem é algo, é alguém ali. Pois é, mas não vai dar certo. De antemão, a gente já previne você. Não use verbos de ligação no aplicativo. Verbos de ligação não funcionam aqui dentro. Você só vai usar para trabalhar com verbos transitivos diretos, transitivos indiretos, bitransitivos ou intransitivos para confirmar que eles sejam intransitivos. Deu para perceber? Tranquilo. Bom, Eli, então a gente fecha aqui esse esqueminha da seguinte forma. Olha só, vamos fechar aqui o lado A, o lado B. Olha só. Então, vem cá. O verbo intransitivo ele começa, mas ele para. Quem existe, existe. Ele não chega ao ponto B. Ó. Quem dorme, dorme. Quem sonha, sonha. E aí, o verbo intransitivo, ele é um verbo que não vai exigir, veja, nós vamos amadurecer esta ideia no próximo vídeo, nada. Isso aqui significa vazio, nada. Então, ao passo que todos os verbos anteriores pedem, o intransitivo não pede. Como eu falava, ele é grandão, ele é um verbo forte. Vem cá fechar comigo. Ó, aqui é o preâmbulo para a regência. Próximo vídeo a gente vai analisar
com mais detalhes esses esquemas todos. Quando é que é VTD, quando é que é VTI, quando é que é VI, a gente vai colocar em conflito, certo? E aí só no terceiro vídeo é que a gente vai abordar as regências clássicas, as regências mais importantes, as principais, aquelas de que você não pode ficar distante. Tá certo? Show de bola. Então, gente, espera aí que eu volto já lá embaixo. Acho que é embaixo, né? Embaixo você aperta o outro botão e eu apareço de novo. Tchau.